Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estar com vocês aqui nesse primeiro episódio da série do Humanizei Cast. Hoje eu estou entrevistando a Ana Clara Souza Damasio dos Santos, que é mestre em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia social da Universidade Federal de Goiás. Atualmente, ela é doutoranda na Universidade de Brasília, pelo Departamento de Antropologia, é membro do Sertão, Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Gênero e Sexualidade, vinculado à Faculdade de Ciências Sociais. Também é integrante do Mobile, Laboratório de Etnografia das Circulações e Dinâmicas Migratórias, e do Laboratório de Ensino de Sociologia Leia Gonzalez. Atualmente é editora associada da revista Novos Debates, Fórum de Antropologia. Possui interesse nos diálogos que perpassam família, parentesco, migração de vida e metodologia antropológica. Também é criadora do podcast Antro Como Faz, projeto que busca discutir metodologia antropológica de maneira descomplicada e acessível. Com essa pequena introdução, eu apresento para vocês a Ana Clara. Segue aí, vamos lá para a entrevista que eu gravei anteriormente. Muito bem-vinda, Ana. Que alegria estar aqui, da gente poder conversar hoje. Para quem está nos escutando, eu converso com Ana Clara Souza Damasio dos Santos, que é mestre em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia social. Eu não vou te apresentar muito, Ana, porque eu gostaria que você tivesse as suas próprias palavras. Ana, quem é Ana Clara Damasio? Pergunta difícil, Caio, mas primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com esse projeto incrível do Humanizei Cast, né, que acho que vai, enfim, servir como um espaço para aglutinar questões que são tão importantes para nós, cientistas sociais, que às vezes a gente não tem contato na universidade, na academia, em outros espaços. Mas respondendo essa pergunta, né, meu nome é Ana Clara Souza Damasio dos Santos, né, mas assino meus textos como Ana Clara Damasio. E atualmente tenho 28 anos, né? Estou morando em Taguatinga, no Distrito Federal, aqui a uns 20 quilômetros de Brasília, né, do plano piloto, e atualmente essa sou eu. Legal, Ana. E assim, deixa eu te perguntar, como é que você conheceu Ciências Sociais? Como que você foi parar no curso de Ciências Sociais da UNB? Conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. Então, Caio, eu estudei a vida toda em colégio público, né? Minha mãe foi doméstica, meu pai pedreiro a vida toda. Então, a minha base, enfim, todo o ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, eles deu em escolas públicas. Enfim, eu fiz meu ensino médio aqui no CEMEIT, né, no Centro Industrial de Taguatinga, que fica no centro de Taguatinga, uma escola, foi uma das primeiras de Taguatinga, e eu tinha aula de sociologia, né, foi o meu primeiro contato, né, com sociologia, foi no ensino médio, com a professora Flávia Felipe, que ainda dá aula lá. E nas aulas de sociologia, né, a Flávia, no primeiro, segundo, terceiro ano, a Flávia começou, enfim, a falar de questões que eu nunca tinha escutado antes, né? Sobre classe, sobre gênero. E ela tem um projeto de um cineclube também, né? Que é o Cineclube 8, enfim, um projeto também já premiado, que foi importantíssimo para que eu entendesse que tinha uma disciplina, que tinha uma área, que tinha uma matéria que lidava com questões que outras disciplinas não lidavam, né? E foi esse meu primeiro contato com a sociologia, com as ciências sociais, e foi aí que eu pensei, poxa, parece que eu tenho alguma afinidade com essa área, com essa disciplina, com essas discussões. E se eu fizer o vestibular para ciências sociais? E aí foi aí que eu fiz o vestibular, em 2012. Passei, porque era a disciplina que eu tinha mais afinidade, que eu mais gostava, acabei passando, e foi aí que eu entrei para ciências sociais na UNB. Foi meio que assim, um tiro no escuro, mas que eu acredito que deu certo. Assim. E aí foi assim que eu ingressei em ciências sociais na UNB. Perfeito. Então, sua proximidade com o tema começou no ensino médio, dentro da escola, com uma professora que te inspirou. Exatamente. Eu acho que essa é uma narrativa não só minha, mas comum a outras estudantes também, onde muitas vezes o primeiro contato com essas temáticas na minha época, hoje em dia o celular, né, a internet, enfim, toca outras discussões que não tocavam na minha época.
mas de que às vezes, muitas vezes é o professor de sociologia, né, ali no ensino médio, que de alguma forma fisga alguns alunos, né, fisga algumas pessoas que acabam entrando na universidade ou no curso de ciências sociais justamente por isso, né, porque é alguém que te apresente isso. E comigo foi no ensino médio, foi dessa forma. Legal. Ana, você sabia o que um cientista social fazia nessa época? Ou você só começou a descobrir o verdadeiro trabalho de um cientista social, de uma cientista social, na universidade? É, então, é engraçado, né? Eu não sei se ainda hoje eu sei completamente tudo que um cientista social faz, né? Mas naquela época Uhum. eu não fazia ideia, cara, e acho tão engraçado que foi 100% um tiro no escuro por isso, né? Porque eu tinha afinidade com a disciplina, achava que, enfim, seria interessante cursar esse, né, esse curso de ciências sociais como nível superior, mas eu não fazia ideia do que um cientista social, né, fazia. Eu sabia que ele poderia ser professor de sociologia, né, depois eu descobri também que são coisas diferentes, que é o caso da proximidade com a minha professora que eu tinha no ensino médio. Então, eu sabia que professor eu poderia ser, né, professora, mas não tinha ideia de quais outras ramificações, né, em quais outros espaços o cientista social poderia atuar, né? E foi literalmente entrando na graduação e vendo, né, e discutindo com outros colegas que eu tive mais ou menos uma ideia do que o cientista social poderia fazer, do que ele poderia ser, por exemplo, para além da docência, né? Mas não Aham. fazia ideia. Então, quando você iniciou, uma das perspectivas era ser professora de ensino médio, certo? Com certeza, era. Mas Acho que você era. já deu. Fala, desculpa. Não, não, pode continuar. Eu ia perguntar, você já deu aula para o ensino médio? Pois é, né? Olha que dilema doido. Eu sabia que eram os caminhos que eu poderia ter, mas até hoje eu nunca dei aula para ensino médio, né? Estou no doutorado e eu nunca entrei numa sala de ensino médio, porque eu também não fiz licenciatura em ciências sociais, né? Eu fiz bacharel Uhum. em antropologia. Então, apesar daquela ter sido a minha primeira perspectiva, né, do que um cientista social poderia ser e fazer, não foi o caminho que eu segui na minha trajetória cursando ciências sociais com bacharelado em antropologia, né? Seguir por outros caminhos, mas eu sabia que aquele caminho, no final das contas, poderia ser possível. Entendi. Então, Ana, eu estou super curioso. Se você se aproximou das ciências sociais por meio de uma professora, vislumbrou lá no início da sua trajetória que poderia ser professora, mas não foi professora, com o que você trabalha hoje atualmente? Pois é, Caio, atualmente, eu acho que cada cientista social ele tem uma trajetória muito específica. Né? Eu acho que o bom desse Uhum, projeto é justamente também mostrar isso. Né? Eu tenho 28 anos de idade, mas aconteceu, né, o que eu não tinha pensado, nem imaginado, nem sonhado quando eu entrei em sociais, né? Que foi concluir o bacharelado em antropologia, logo em seguida fazer um mestrado em antropologia e logo em seguida fazer um doutorado em antropologia, né? Então eu brinco que nos últimos 12 anos eu estou dentro da academia, né? E esse tem uhum, sido o meu trabalho, que também se desdobra em outros lugares, enfim, em outros afazeres, mas esse tem sido a minha principal profissão nos últimos, né, 12 anos, né? Ser uma pessoa que está se formando no meio acadêmico e pelo meio acadêmico, né? Então, parte da minha uhum. trajetória foi essa, né? Não imaginar o que eu poderia fazer, mas vislumbrar que, enquanto cientista social, eu poderia fazer um mestrado e um doutorado e ingressar por outros caminhos aí possíveis. Legal. Deixa eu te perguntar, e quais os sonhos que você tem, assim, dentro dessa sua trajetória acadêmica? Pois é, eu acho muito doido isso, Caio, porque quando eu era criança, né, eu fui criada em um contexto de migração, né? Então, meu pai e minha Uhum, mãe era piauiense, meu pai era baiano, eles se conheceram em São Paulo nos anos 90, na periferia de São Paulo nos anos 90, eu nasci lá. Com 2 anos eu fui pro interior de Goiás com os dois, e fiquei lá até os uhum, 12, né? E com 12 anos a gente migrou aqui para o entorno do DF, depois para o Distrito Federal, né, onde eu estou até hoje. Então, parte dessa trajetória, né, deles impactou diretamente no que eu poderia esperar ou não, né, da minha vida, dos meus sonhos, da minha carreira. E quando eu era criança, eu queria ser vendedora de lojas. Esse era o meu sonho. Assim, falar, eu quero vender, né, quero ser vendedora de loja, quero ficar na porta de loja o dia todo, quero, né, esse era o meu sonho enquanto criança. E aí, quando eu me vejo entrando na universidade, como a primeira universitária da minha família, algo que era totalmente inesperado, assim, eu vejo, né, me vejo andando por esses outros caminhos, né, que são completamente diferentes de onde eu vim. De certa forma, uhum, eu percebi que
eu tinha um sonho de ser pesquisadora, né? Ainda tenho esse sonho, apesar de já fazer pesquisa, de ser pesquisadora, de continuar sendo pesquisadora, se possível, né? De continuar sendo uma antropóloga. Eu acho que hoje meu maior sonho é terminar bem o meu doutorado. Falta ali um ano e meio, um ano e 7 meses para terminar. Mas acho que terminar bem esse doutorado, né? E olhar para trás e falei, não, né, seguir essa trajetória, seguir esse caminho, e agora eu quero alçar e fazer outras coisas também como pesquisadora e como professora também, se possível, porque eu acho que, querendo ou não, a universidade me mostrou que a docência é um caminho possível também para nós antropólogos. Legal. Essa é sua meta? Tipo assim, ser professora de universidade, ser pesquisadora, é isso que você Pois, quer fazer a longo prazo? pois é, eu continuo acreditando que sim, Caio, porque acho que é um estilo de vida, eu acho que o meio acadêmico, né, o mundo acadêmico, ou você gosta ou você não gosta, né? Porque você vai ter Uhum, que se desdobrar entre pesquisa, entre docência, entre administração, né, quando você acaba passando no concurso. Então, são, né, diferentes trabalhos que você tem que agenciar e lidar com a sua própria vida. Mas, atualmente, eu creio que esse é o meu maior sonho, assim, virar professora universitária um dia. Eu não sei se depois, né, depois que eu terminar o doutorado, talvez eu vá fazer outras coisas, trabalhar em outras coisas. Mas eu acho que uhum. sim, ser professora universitária é um sonho, assim, meu. É o sonho que, sim, está no meu horizonte, mesmo que seja longe. Assim. Legal. Poxa, super espero que consiga. E Ana, falando em dificuldades e desafios, quais são as dificuldades, desafios e empecilhos que você enfrenta no seu dia a dia, do seu trabalho atual, que é a pesquisa, acho que é docência também, né, de certo modo? Pois é, os desafios. Toda profissão tem seus desafios, né? Eu não gosto muito da galera que joga academia, né? O meio universitário entre um 8 e 80, né? Ou é um lugar muito bom, ou é um lugar muito ruim. Eu encaro como um local de Uhum, trabalho, né? Como todo local de trabalho, tem as coisas que são muito bacanas, né? Eu acho que ter uhum, sido professora durante 6 meses de uma turma de introdução à antropologia foi uma coisa muito bacana. Eu me vi enquanto uma pessoa também dentro de sala de aula. Fazer pesquisa, para mim, poxa, é fantástico. Ter tempo para fazer pesquisa, para produzir a minha tese, para falar sobre o que eu quero falar, para poder estudar, isso para mim também é fantástico. Só que a academia também é um espaço muito hierarquizado, né? E com certeza. como o espaço hierarquizado, as coisas demoram tempo. Né? Eu sempre brinco que para você formar um doutor, né, assim, você demora no mínimo uns 15 anos, né, entre graduação, mestrado, doutorado, intervalos ali que você pode dar entre. Ou seja, é difícil formar esse tipo de profissional. E a academia, queira ou não, ainda é um espaço muito competitivo, né? Onde a gente está falando de níveis altos de produtividade, a gente está falando de, enfim, escritas de trabalhos bem esperados, né? Ou seja, tem uma pressão por uma excelência, eu acho que em todo o meio acadêmico, né? E isso são algumas dificuldades da nossa área, né? Mas eu acho que as pessoas vão encontrando meios de viver ali dentro, né? Tem pessoas que entram, fazem um mestrado, né? E nunca mais voltam, né? Ou porque só queria fazer Uhum, um mestrado mesmo, não quer seguir carreira acadêmica. Tem pessoas que também fazem o doutorado e não querem, né, ser pesquisador, não querem ser professor, queria fazer um doutorado. Então tem também diferentes maneiras de viver isso, né? Também se você é engajado mais politicamente, né, isso também vai te gerar algumas demandas que não eram esperadas. Se você resolve fazer parte de uhum. uma revista acadêmica, né, isso vai te gerar outros trabalhos também. Então, depende de como você decidir se encaixar ali dentro. Eu acho que as maiores dificuldades, né, elas podem ser listadas enquanto essas, assim, saber onde se encaixar e saber e ter de forma muito, muito clara aquilo que você quer para a sua vida, né, quando você está na academia e quando você não está nela. Você falou alguns pontos relevantes, assim, curiosos, como, por exemplo, uma certa competição dentro da academia. Você acha que isso chega até, de certo modo, a atrapalhar, talvez, num bem-estar ao estar dentro da academia, de relações com colegas, relações com professores? O que que você acha? Pois é, Kai, essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que isso varia muito de experiência de pessoa para pessoa, né? Eu Uhum, vejo que o meio acadêmico como um todo, ele tem um estímulo, né, à competitividade, ele não está de fora do produtivismo acadêmico e neoliberal também, né? Quando eu vejo, por exemplo, professores que, enfim, publicaram 35 peças em um ano, né, de artigos e, enfim, diversas coisas, eu falo, cara, essa pessoa vive só para isso, né? Só para produzir, 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 produzir. Só que essa competitividade gira em torno disso também, né? A gente teve
enfim, uma parada na expansão universitária, né, e consequentemente na abertura de novas vagas para professores. Então, por exemplo, você tem um concurso num país onde você tem uma vaga, né, e 120 inscritos, né, para aquela vaga. Às vezes Uhum. mais concorrido Uhum. do que concurso públicos aqui para a Concurso esplanada público, dos é. ministérios, sabe? E aí eu fico pensando de que essa competitividade, não é só existente, mas ela também é estimulada, né, para que as universidades, né, os programas se adequem a essas regras do jogo, né? Que querendo ou não, se você vai conseguir uma nota 7, uma nota 5, uma nota 4 na CAPES, vai depender da produtividade daquele corpo, né, discente e docente, né? Então a gente não está falando só dos Uhum. professores, dos alunos, a gente está falando de uma estrutura maior que estimula também isso, né? Mas eu acho que exatamente isso, repensar o que você quer enquanto pessoa nessa estrutura, né? Como ou por que você Uhum. quer, ajuda também a você limar, né, ou tirar algumas coisas do seu horizonte, né? Eu acho que seria mais ou Legal. menos isso. E perguntando sobre sua produtividade, eu queria saber quantos artigos você tem publicado e quantos artigos você tem guardado no seu computador, no seu caderno, na sua cabeça. Olha, eu sempre brinco. Esses dias eu recebi uma pergunta assim de uma da graduação perguntando quais eram, né, as habilidades que um antropólogo deveria ter, né, o que um pesquisador na Uhum. antropologia deveria ter, né? E eu sempre brinquei que a escrita é uma habilidade, né, que é necessária e exercitada o tempo todo, porque é aquilo que a gente utiliza o tempo todo na antropologia. A gente vai esquematizar uma apresentação oral, a gente escreve, a gente vai publicar um artigo, a gente vai escrever uma tese, a gente vai apresentar qualquer coisa, tudo passa pelo texto escrito, né? E escrito nesse Uhum. linguajar, querendo ou não, também antropológico, né? E eu tenho publicado, atualmente, se não me engano, 24 peças, 24 peças, e eu acho que eu tenho umas 4 peças agora ainda para sair esse ano que vem. E acho que é isso. Acho que essa é a minha média, assim, foi a minha média de produção nos últimos 3 anos, 4 anos. Mas eu explico, né? Ano Uhum. passado eu publiquei 11 peças, mas foi porque elas eram peças que estavam represadas por causa da pandemia. Porque na pandemia eu fiquei doida, fiquei em casa, fiquei estudando e tudo que eu podia fazer era escrever. Né? Então a escrita era uma Uhum. forma minha, não só de dar vazão para o que eu pensava, pesquisava e queria, mas também como uma forma de me livrar do mundo também, né? Como se a escrita também me Uhum. salvasse do mundo. E aí, pensando nessa produtividade, né, eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever muito, né? Eu sempre gostei, Uhum. desde criança, de escrever, de dar vazão para as minhas coisas na escrita. Acho que não por acaso também eu virei antropóloga, né? O Goethe também fala disso, que é um antropólogo, né? Um clássico nosso que fala justamente isso, né? Que o sonho dele era ser escritor, mas ele acabou virando antropólogo e ele também conseguiu casar as duas coisas. Né? Eu acho que eu tenho meio que isso também. Na antropologia eu consegui casar diferentes coisas que eu gostava. Entendi. Mas você tem uma perguntinha aí que passou batido. Quantas coisas guardadas, quantas obras, peças guardadas você tem? Olha, isso é uma pergunta também difícil. Você tem muitas perguntas difíceis, Caio, mas porque assim, é porque eu tenho peças que eu começo a escrever e paro, começo a escrever e paro, mas acho que escritas assim, em partes, acho que eu tenho umas 7, 8 peças assim. Mas que talvez saiam da gaveta e eu desengavete, e talvez nunca saiam e fiquem ali, né? Porque os textos também tem disso. A gente gosta deles, a gente abandona eles, a gente, né, resgata esses mesmos textos. Mas acho que é isso, acho que tem uns 7, 8 aí na minha gaveta aí, mental, assim. Uhum. Você falou que escrever é uma habilidade, né? Mas publicar também é uma habilidade. O que que você acha, falando sobre esse assunto, quais são as habilidades que é necessário para publicar? Porque uma que às vezes o pessoal não fala, principalmente nos livros assim de metodologia científica, é como lidar com um parecer que pessoalmente é difícil. Com certeza. Eu nunca esqueço a minha primeira peça recusada, né? O primeiro não editorial que eu levei. Mas é porque esse é um outro aspecto também da academia, né? O processo de publicação e as editoras e, né, as revistas acadêmicas e como elas funcionam, né? E para aprender um pouco sobre isso, né, no mestrado, no doutorado agora, eu me inscrevi no começo do doutorado, uma revista aqui da UNB, né, que é a revista POS, que é a revista de discentes, né, do PPGAS, do PPGAS não, de todo o ICS, né, que é o Instituto de Ciências Sociais, e eu me inscrevi, Uhum, passei, né, e ali também eu aprendi como era não só
publicar uma peça, né, enquanto autora, mas também enquanto editora. Eu passei a conhecer de dentro, né, como uma revista acadêmica funcionava. Atualmente, agora eu estou na revista Novos Debates, que é a revista da Associação Brasileira de Antropologia, como editora também. E o que eu percebo, Caio, é que existe uma forma de uma escrita acadêmica que é esperada, né? Como toda área, né? Tem as suas formas Uhum. esperadas. E a gente demora um tempo para arranhar e entender que forma esperada é essa, né? De um texto, que pode ser considerado, entre aspas, bem escrito. Né? Mas uma Uhum. coisa que eu acho interessante nisso tudo é que a gente entende que existe uma diferença entre a forma e o conteúdo. A gente entende que cada revista tem suas regras. A gente entende que tem revistas que não publicam doutorandos, só doutores. Tem revistas que publicam desde Uhum. graduandos, né, a doutores. Então, depende muito de você entender como essas regras funcionam. Né? A academia é cheia de regras, a antropologia também. E uma delas é do mundo editorial, né? De entender como ele funciona e quais são as regras esperadas. E mais do que isso, aprender a lidar com o não, né? Porque o não ele vem, o não ele chega, né? E ele pode fazer duas coisas: ou ele te paralisa, né? Enquanto escritor, enquanto antropólogo, ou ele te estimula, né? Por exemplo, quando você recebe um parecer Uhum. negativo, é melhor que você olhe todas as críticas que você recebeu, reformule o seu texto e reenvie, né? Não significa que seu texto nunca vai ser publicado, mas lidar com o parecer Uhum. negativo como uma forma de melhorar o seu próprio texto e tentar de novo. Então, esse processo é isso: é entender como as coisas funcionam, entender como as regras das revistas funcionam, é se adequar a essas regras e, consequentemente, tentar fazer sua publicação e lidar com sim ou com não, ou com talvez também. Só para tentar mensurar, em quanto tempo você demorou para entender essas regras? Olha, eu demorei, na graduação, publiquei um artigo com a professora Soraya Fleischer, né, justamente sobre quais eram, acho que se não me engano o título é Quais são os desafios de escrever durante a graduação, né, em ciências sociais. Se eu não me engano era isso, era em antropologia especificamente, né. E eu Uhum. lembro que entender como era, ou o que era a escrita esperava, é uma coisa que me angustiava muito. Eu não sei se isso ainda está respondido, né? Porque hoje, por exemplo, eu conheço um leque de revistas, né, da antropologia, não só no Brasil, mas no mundo, muito grande, né? Coisa que eu não tinha esse acervo na graduação e no mestrado. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho um texto que eu quero mandar para uma revista portuguesa, como a revista etnográfica, eu tenho que saber que existe um tipo de escrita que é uma escrita muito, para mim, né, muito mais dura, muito mais fechada, muito, né, introdução, né, desenvolvimento, conclusão, assim, né, informações, etc. E tal. E eu também sei que se eu tiver um texto que envolve fotografias, desenhos, é um texto mais experimental em relação ao que eu estou fazendo, eu também tenho revistas para publicar esses mesmos textos. Né? E eu acho que eu entendi isso Uhum. durante no fim do mestrado, quando estava na pandemia, eu comecei a publicar os meus resultados de pesquisa. Né? E entender que determinados Uhum. textos, não é que eles eram ruins, mas eles não eram encaixáveis naqueles espaços editoriais, né? Mas eles poderiam ser em outros. Então, eu sempre brinco que sair Uhum. surfando por essas revistas de antropologia, ciências sociais, ajuda muito a gente ver o que é esperado, né, de qual lugar e melhor se adequar a eles. Eu acho que hoje eu entendo isso de uma forma mais clara, né, mais limpa, mas porque eu passei por todo esse processo de levar não, de pesquisar revistas, de entender o que era esperado de mim em cada lugar. Então, em resumo, demorou mais ou menos 6 anos para cair a ficha de como se faz o mínimo para publicar uma peça. Exato, né? Uns 6 a 7 anos, É, assim, para pegar o ritmo e falar, não, agora eu sei como fazer esse beabá, né? E demora. Mas é isso também, existe dedicação, né? Porque se você para com o primeiro, o uhum. segundo não que você recebe, você não publica nunca mais. Né? E parte da vida acadêmica Uhum. também envolve isso, publicar textos, publicar resultados de pesquisa, né? Publicizar tudo isso. Uhum. Essas são habilidades realmente muito importantes, né. E ainda falando sobre habilidades, eu queria te perguntar, o mercado de trabalho, ele fala muito de soft skills e hard skills. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouvi. Soft skills são habilidades comportamentais, enquanto hard skills são habilidades mais técnicas. Eu penso que para um cientista social, uma soft skill, por exemplo, seria empatia, né? Estar ali no campo, conseguindo ouvir verdadeiramente as pessoas, entender com uma sinceridade as pessoas, enquanto uma hard skill, por exemplo, seria, usar um software de nuvem de palavras, por exemplo,
ou outro software bastante usado, o Word, o Google Docs, né, as ferramentas do Google, assim vai. E eu queria te perguntar, no seu ponto de vista, para você, nesse seu ambiente de trabalho, quais são essas habilidades, essas soft e hard skills necessárias para ser uma boa antropóloga? Olha, dos softs, eu acho que é difícil falar para nós antropólogos que a gente tem perfis completamente diferentes, né, de antropólogos. Por exemplo, eu conheço antropólogos que são extremamente tímidos, né? Assim como eu conheço antropólogos Uhum, que são ótimos performers, né, públicos e falam. Eu já fui mais tímida e eu tenho aprendido com o tempo e entendido que essa é uma habilidade necessária para antropólogos, saber se comunicar com públicos diferentes, seja na internet, seja no uhum, meio acadêmico, né? Então, eu percebo que como uma soft, né, é, habilidade, nesse sentido, acho que seria uma capacidade de comunicação, né? Uma capacidade de comunicação uhum, textual, uma capacidade de comunicação interpessoal com seus, né, interlocutores em campo, uma capacidade de comunicação com o meio acadêmico, porque muitas vezes a gente tem que fazer sentido para públicos que são completamente diferentes, né? Eu percebo que os antropólogos que, querendo ou não, conseguem despontar no próprio campo, né, eles têm essa habilidade de fazer, né, de ser bem entendido, né, dependendo de com quem ele esteja falando. Então, eu considero isso uma habilidade, né, a capacidade de comunicação em diferentes escalas, né, em níveis. Como uma hard, uhum, né, uma habilidade mais hard, eu acredito que aí a gente tem um leque de muitas coisas, né, é, saber escrever, né, agora estou falando saber escrever, não estou falando só no sentido formal, né, mas de desenvolver uma voz enquanto autor, enquanto autora, né? Ter habilidade, como você falou, em Word, em Excel, mas também de programas de estatística, né? Que é uma coisa que é exigido mais de sociólogos, mas que antropólogos também podem se apropriar. A gente tem programas, né, de construir genealogias de parentesco, que as pessoas também podem desenvolver. Então, vejam que eu estou falando de muitas habilidades que são tecnológicas, né, que são apreensíveis. Por exemplo, a uhum, antropologia visual uhum, tem despontado muito, né, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, por exemplo, então, saber fotografar, né, estar de acordo, adequado a alguma linguagem visual, eu acredito que seja também parte do futuro da disciplina, sabe? Eu não consigo mais pensar o texto, pensar só o texto, a palavra, né, escrita. Eu consigo pensar textualidade em diferentes planos. Então, acho que essa sensibilidade, né, é uma categoria, uma habilidade não só mais soft, mas também hard, né, que os antropólogos precisam saber e entender para se localizar nesses campos que são tão diferentes. uhum. Você falou sobre comunicar, saber se comunicar. E eu sei que você tem um podcast também que se chama Antro, Como Faz? Como que surgiu esse podcast? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, Caio, eu sempre tive muito problema, principalmente na graduação, eu quase larguei a antropologia, e eu sempre falo isso, porque eu não sei se algum dia eu irei largar efetivamente, mas é porque na graduação eu não entendi o que antropólogos faziam, né? Eu não entendia, era isso, eu ficava lendo etnografia, ficava, né? Mas eu não entendia como a pessoa Uhum, saía de uma pesquisa, de uma conversa com um grupo, com uma pessoa, para uma tese final, né? Vou citar o Malinowski aqui, que é um dos, né, pais da nossa disciplina, mas eu não entendia como o Malinowski uhum, chegava de conversas, de uma viagem para aquele texto final. Isso me angustiava muito, né? Então, parte das minhas angústias, né, na graduação, no mestrado, no doutorado, sempre giraram ao redor de metodologia antropológica, né, de entender o que as uhum, coisas são feitas, por que as coisas são feitas, como elas são feitas e como a gente chega a um resultado final, né? Então, querendo, eu estou falando de processo, uhum, né? De processo de escrita, de processo de fazer campo, de processo. Aí eu falei, cara, eu acho que vou criar um podcast para falar sobre metodologia antropológica, né? De uma maneira simples, de uma maneira descomplicada, como se estivesse, né, num bate-papo realmente com alguém. E aí surgiu o Antro Como Faz, que foi, enfim, tem sido um projeto incrível e que onde eu tenho sido bem recebida pelas pessoas que estão escutando em diálogo comigo e que tem sido fantástico falar uhum. de algo que eu gosto com pessoas que também querem escutar a respeito. Que legal, Ana. Eu confesso que para inspirar esse podcast aqui, eu ouvi bastante você. Então, eu agradeço a sua comunicação. Ela, para mim, foi também bastante inspiradora. E já encaminhando para a próxima pergunta, eu queria saber
o que que você falaria hoje, você, Ana, com 28 anos, o que você falaria para o seu eu mais jovem? Para aquela Ana ali de talvez 18, 20 anos que estava entrando na universidade? Olha, eu falaria que ela vai ficar por muito tempo sem entender o que ela está fazendo, né? Sem entender como as coisas vão caminhar, mas de que ela tem que confiar no próprio processo, ela tem que confiar no próprio tempo das coisas e de que ela vai receber muitos nãos, né? E de que na cidade que ela está, ela ainda não lida muito bem com nãos, mas que ela vai ter que aprender a lidar com os nãos também e entender quem são as pessoas ao redor dela que vão ser companheiras, vão ser parceiras e que vão ajudá-la a também a seguir esse caminho que ela deseja seguir e que talvez, né, mais lá na frente as coisas façam sentido, as coisas se assentem, decantem direitinho e ela vai perceber que valeu a pena assim, lidar com tudo, com todos, com o que ela queria, com o que surgiu no caminho dela. Nossa, que incrível. E Ana, o que que é sucesso para você? Essa pergunta é difícil porque quando a gente é mais jovem, eu costumava achar que sucesso era dinheiro. Né? Primeiro, porque eu vim Uhum, de uma família de classe trabalhadora, uma família pobre, em que trabalho, né, para a gente é colocar a mão na massa, né, fazer coisas, etc. E tal. Então, entender conforme eu fui vivendo que o trabalho que eu fazia intelectual também era um trabalho, né, que eu estava trabalhando, mesmo que eu achasse que não, porque eu não fui criada para ver isso como trabalho, né, isso seria uma fonte de conhecimento, de inspiração, e uma forma de ver a vida que eu levaria para o resto da minha vida e que eu seria muito grata. Mas de que dinheiro não seria sucesso, né? De que trabalho também não uhum. seria sucesso, de que sucesso seria isso, né? Ter amigos, né? Ter uma mesa farta e ter, né, muita comida para dividir com as pessoas que eu amo. Né? E eu acho que para mim cada dia Uhum. mais sucesso é isso, né? Ter meus momentos com as pessoas que eu amo, ter mesmo uma mesa farta ao meu redor. Eu gosto de comer muito. Eu sou uma pessoa que gosta de comer muito, então isso é importante para mim, é importante para minha família, e Uhum. cada vez mais eu vejo que sucesso para mim é isso. Né? Estar com essas pessoas, estar dividindo boas comidas com elas. Pô, Ana, e tem um aspecto legal aí que eu sei da antropologia, já fiz bastante pesquisa de campo também, fui lá para o Pará. Essa parte de estar sempre em convívio com as pessoas e muitas vezes ser recebido na casa das pessoas, e as pessoas te oferecerem um bolinho, um cafezinho. Você acha que isso está alinhado a essa sua perspectiva de sucesso? Eu não estou falando necessariamente ir na casa das pessoas para comer, mas sim estar sempre colocando a dádiva, uma teoria antropológica, né, que a gente estuda bem, a dádiva dentro das relações sociais. É mais ou menos Com isso? certeza, Kai, porque a comida ela constrói relação com as pessoas, né? E para a classe popular, para a Uhum, classe trabalhadora, comida é uma coisa muito importante, né? Então eu lembro que as melhores memórias de uhum, família que eu tenho é comendo com as pessoas que eu amo, comendo com as pessoas que eu gosto, né? Quando eu era muito pequena, meu pai falava assim: uhum. nossa, qualquer dinheiro que a Clara pega, ela não vai comprar um calçado, ela não vai comprar, né, uma roupa, ela vai comprar comida, né? Eu sempre isso era uma coisa que fazia muita graça lá em casa, justamente por isso. Comida e poder compartilhar isso com as pessoas era e continua sendo uma coisa muito importante para mim. Então, com certeza, né, estou impregnada por esses signos, né, onde receber uma pessoa com um bom café, com um bom bolinho, com uma boa comida em casa, é uma forma de demonstrar afeto, né, uma forma de demonstrar partilha, uma forma de mostrar que eu estou aberta para construir e continuar construindo relação com essas pessoas. Porque, querendo ou não, a gente nunca senta para comer com pessoas que a gente não gosta. Né? A gente até brinca que é meio indigesto, né? Exato. Então, acho que com certeza está ligado a essa Uhum. perspectiva, assim. Legal. Então, em resumo, você está no caminho do seu sucesso? O que que você acha? Tanto profissional quanto pessoal. Acho que, claro, com certeza, assim, às vezes eu paro para pensar nisso, né? Eu falo, caramba, hoje do jeito que eu estou, eu já me sinto uma pessoa muito feliz, sabe? Muito realizada. Eu Uhum, tiro do meu horizonte de que o sucesso é alguma coisa que eu vou alcançar, né? Ou de que a felicidade é uma coisa que está por vir em algum momento. É por isso que eu, todos os dias, eu sempre que eu estou, né, com as pessoas que eu amo, estou fazendo o que eu gosto, tento pensar de que eu estou bem, eu estou feliz, de que as coisas têm caminhado bem. E eu não acredito que eu estou indo para lugar nenhum.
isso de ficar muito pensando, né, no futuro. Não acredito que eu esteja indo para lugar nenhum, mas acredito que eu estou vivendo o que eu deveria viver no momento, né? Desde a minha perspectiva de como as coisas estão Uhum. felizes. Ontem foi dia das mães, eu saí com a minha mãe, interagi para almoçar com ela. E foi assim, um dia muito bacana. A gente lembra histórias onde a gente chora, onde a gente ri, nós duas. Então a gente acorda no dia seguinte com aquela sensação de, nossa, ontem foi tão bom, né? Esse momento foi tão bom pra gente. Eu acho que isso pra Uhum. mim resume que eu acredito que eu tô muito bem, sim, que as coisas têm caminhado bem. Que ótimo, que bênção. Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto. A gente estava falando sobre sucesso, né, sobre uma satisfação pessoal, mas eu queria voltar agora para pensar o que que é trabalho, sabe? O conceito de trabalho, como que é a sua relação com o trabalho? Pois é, cara. Eu durante um tempo. É porque a antropologia, ciências sociais, ela começa a consumir a vida da gente, né? Porque a gente quer cientista social, a gente começa a ver Uhum, relação social em todo lugar, a gente está na fila da padaria e repara em alguma coisa, a gente está no restaurante, começa a olhar para as pessoas ao redor e começa a reparar. A gente repara na vida das pessoas. Eu sempre brinco que é muito difícil ser cientista social sem gostar não das pessoas, né? Mas do que as pessoas vivem, né? Do como as pessoas vivem, o que elas fazem, o que elas uhum, estão fazendo, né? E durante muito tempo, acho que uhum, a antropologia, no sentido amplo, tomou muito conta da minha vida. Né? Teve um momento em que eu me pegava, enfim, lendo, né, de segunda a domingo, onde eu me pegava respondendo e-mail final de semana, onde eu me pegava, né, trabalhando 7 dias por semana. E eu falei assim, bom, eu tenho que passar a encarar, né, a pós-graduação, a minha pesquisa, a antropologia como um trabalho efetivamente. Né? E como um trabalho, eu tenho que reduzir isso a um período do dia. Né? E aí eu passei a trabalhar, né, uhum, mais firmemente, de forma mais concentrada, de segunda a sexta. Né? Tanto que final de semana, sábado e domingo, eu não respondo o e-mail, eu raramente respondo o WhatsApp, porque eu acho que as pessoas, por a gente estar online o tempo todo, né, as pessoas, de certa forma, tomam conta, né, e acham que a gente está disponível 24 horas por dia, mas essa não é uma realidade, essa não pode ser uma realidade. Né? A gente tem que fazer outras coisas além do nosso trabalho. Né? uhum, Eu tenho resguardado, então, sábado e domingo só para fazer outras coisas que não ligadas à minha pesquisa. Né? Porque o trabalho é nesse sentido. Né? Eu estou no uhum, momento doutorado de fazer trabalho de campo. Então, estou tentando trabalhar 8 horas por dia. Só que o trabalho de campo consome um tempo. uhum, Responder o e-mail da revista consome o outro. Achar parecerista consome o outro. Né? Organizar com os meus colegas o curso preparatório exclusivo para pessoas negras consome outro. Né? Prestar uma consultoria sobre alguma coisa uhum, consome outro uhum, tempo. Né? E se a gente deixa, né, isso vai para o sábado, vai para o domingo, em algum momento a gente viu que o nosso trabalho, de certa forma, tomou conta de tudo e que a gente só fala disso também, a gente fica monotemático. Né? Eu estava virando essa pessoa. E eu decidi que eu não queria mais ser essa pessoa, que eu estava ficando chata, né? E aí foi onde eu peguei e falei, não, a aham. pós-graduação é um trabalho, eu vou encarar como um trabalho, 8 horas por semana, ou por semana não, por dia, 5 vezes por semana, e o final de semana é meu para fazer o que eu quiser. E o que eu quiser, né, coisas que não estão ligadas à antropologia. Uhum. Você tocou num assunto aí que faz parte aqui do roteiro que eu tenho, que é tá preparando cursos, tá volta e meia fazendo consultoria, e eu queria te perguntar, quais são dessas formas de trabalho que você consegue ganhar Entendo. dinheiro? Olha, sendo bem honesta com o nosso ouvinte, né, a maioria dos trabalhos que a gente desenvolve na pós-graduação são trabalhos voluntários, principalmente quando eles estão vinculados à universidade. Né? Por exemplo, na revista Novos Debates, o trabalho é voluntário. Uhum, Na revista Pós-Estado, o trabalho é voluntário. No curso uhum, preparatório, né, ou no coletivo Zora, que a gente toca evento, toca cursinho, também é um trabalho voluntário. Então, eu brinco que hoje o dinheiro que eu tiro são de pequenas consultorias que eu faço, né, tanto para de texto, principalmente textual, uhum, né, tipo, tem um projeto de pesquisa, eu quero fazer uma seleção de mestrado, doutorado, né, eu costumo tirar dinheiro disso, né, a consultoria depende muito, né, de quanto tempo ela vai ser feita, de quanto tempo uhum, ela não vai ser feita. Outro processo que, quando a gente precisa ganhar dinheiro rápido, a gente também faz a transcrição de entrevistas, né? A gente sabe que existem diversos pesquisadores no Brasil todo que só querem alguém para transcrever as entrevistas, e é uma maneira de tirar dinheiro também. Mas atualmente eu tenho vivido exclusivamente, né, só com trabalho, 90%, né, com trabalho que eu desenvolvo no doutorado agora. E como o governo Lula aumentou, né,
a bolsa de mestrado e doutorado, de PIBIC, etc. E Uhum. tal, ela deu uma maior, né, um maior respiro para a gente também não precisar procurar outras atividades, né, e focar mais também no mestrado e no doutorado. Para as pessoas que não acompanham a universidade ou não acompanharam o aumento das bolsas, você pode falar quanto que era no passado as bolsas de mestrado e doutorado e quanto Olha, estão hoje na Universidade de eu vou te dar uma Brasília? previsão que pode não estar 100% certa, mas que está aí. Né? Mas a do mestrado, na minha época que eu fazia, era R$ 1.500. Agora, se eu não me engano, com o aumento, está em Uhum, R$ 2.100, se eu não me engano. A do doutorado estava uhum, R$ 2.200. Agora ela está em R$ 3.100. E algumas uhum, bolsas, né, de doutorado ou uhum, mestrado também contam com a taxa de bancada, se eu não me engano, é de doutorado, que é uma taxa de tantos reais por mês para você comprar só livros também, né? O que faz com que o valor da bolsa seja um pouco mais estendido só para isso. Então, esses são os novos valores. E a do PIBIC, que é projeto de iniciação científica, né, se eu não me engano, estava em R$ 400 e agora está de R$ 700, né? Também dá um gás para quem está começando uhum. pesquisa na graduação. Né? Então, atualmente, esses são os valores, se eu não estiver enganado. E como são as realidades de vida de uma pessoa que mora em Brasília e que tem uma bolsa dessa para sobreviver? Eu imagino que você deva morar com alguém, né, para Claro, dividir as contas. olha, Você eu pode contar brinco um pouquinho mais que o sobre dinheiro isso? que a gente ganha em Brasília, ele dá para viver em qualquer outro lugar que não em Brasília, né? Em Brasília, a gente tem um dos custos de vida mais caros do país. Né? E por si só já diz muito. Então, sempre alguém me pergunta, né? Estou indo para Brasília, Uhum, Clara. Quanto eu vou precisar para viver? Né? Eu falo, olha, a bolsa, hoje, como ela está, ela dá para você viver, né? De forma mais confortável se você divide com outras pessoas, né? De forma mais apertada se você não. É aí onde entram diversas negociações, né? uhum, Por exemplo, estudante no Distrito Federal não paga transporte público, então a gente tem como fazer o cartão e não ter esse gasto. Dependendo da sua condição, né, financeira, você pode pedir auxílio para a universidade para não pagar, né, no RU, café da manhã, almoço e janta, ou pagar uma taxa mínima. Né? Então, uhum, só que aí entram diversas negociações com a instituição também. Mas hoje uhum, o que eu percebo é que com esse aumento da bolsa, né, a galera do doutorado está um pouco mais. A gente deu, sabe quando você dá um respiro, assim, você dá um respiro e fala, poxa, agora parece que dá. Atualmente eu moro com a minha mãe e com a minha uhum, avó. Minha avó, não, minha avó e minha mãe trabalham, mas minha avó ela é uhum, aposentada e pensionista, né? Mas minha mãe trabalha em casa, né? Enfim, trabalho doméstico também é uhum, trabalho, a gente não pode esquecer disso, né? Como ela cuida da minha avó, né, ela executa esse tipo de trabalho. Então, eu brinco que eu vivo hoje de forma mais confortável justamente porque eu divido as despesas com a minha avó. Né? E aí a gente também dá aquela respirada maior ainda, onde você não uhum, precisa ficar com todos os custos. Mas conheço muitos colegas também que recebem um auxílio de um parente, do pai, da mãe, e aí conseguem levar com mais calma, com mais tranquilidade. Mas com o aumento da bolsa atualmente, acho que a gente está vivendo um pouco melhor aqui em Brasília do que a gente vivia, né, quando estava ganhando R$ 2.200. Era muito, muito difícil fechar as contas no final do mês. Com é, certeza. apertado, né? E assim, a gente já falou um pouco, mas eu queria também perguntar para você, no seu estado atual, o que você vê colegas de pós-graduação comentando, quais são as estratégias que essas pessoas têm para ganhar dinheiro com ciências sociais, com antropologia? Ou será que está todo mundo no seu meio, que é o Não, meio de não tem. pós-graduação, pensando Não em é todo carreira mundo que está pensando acadêmica? na carreira acadêmica. E eu sempre brinco que na pós-graduação a gente tem um público muito heterogêneo, né? A gente tem, por exemplo, servidores públicos, né, que voltam para a universidade para fazer Uhum, uma pós-graduação. A gente tem a galera que está na pós-graduação e eu, como faço serviço editorial também, né? Às vezes sai do mestrado e doutorado e vai trabalhar, né, em revistas acadêmicas que estão distribuídas em todo o país, né? Não só de ciências sociais, né? A gente tem um leque imenso de revistas científicas no país. Então, a gente vai trabalhar já no meio editorial. Tem a galera que vai trabalhar
na iniciativa privada, como a gente chama, né? Por exemplo, tem uma colega minha que ela trabalha fazendo pesquisas para empresas, né, com perfil, construindo perfil de consumidores, né, para aquela empresa, e aí desenvolvimento socioeconômico das pessoas, públicos que eles querem atingir, Uhum. tudo isso sendo antropóloga, né, sendo cientista social. Então, dependendo do que você almeja, tem a galera que vai para a ONG, trabalhar em ONG, né? A gente sabe que o Distrito Federal atualmente é o maior polo de empregabilidade para antropólogos, né, do país, né? Então isso não é por acaso que a gente também esteja tão centralizado, focalizado Uhum. aqui. Tem uma galera que está na pós e está começando a estudar para concurso público, né? Concurso público da FUNAI, né? Que tem vagas para antropólogos, o IFAM, né? O Ministério, o Instituto de Pesquisas agora, Uhum. para o IBGE, etc. e tal. Então tem um leque de possibilidades aí para nossa área que eu acho que tem a galera que faz concurso para professor, né, efetivo ou temporário, né, e vira professor do ensino fundamental ou do ensino médio em sociologia. Tem a galera que vai dar aula na iniciativa privada, seja faculdade, né, seja escola de nível básico. Então a gente tem um leque de possibilidades. Mas eu sempre brinco também que às vezes é difícil visualizar todas essas possibilidades, né? Uhum. Porque muitas vezes a universidade brasileira, né, a pós-graduação, ela forma a gente para ser pesquisador, Sim. né? E não para ser professor ou para vislumbrar outras possibilidades, né, de empregabilidade que não academia. Mas eu consigo cada vez mais mapear esse leque, essas possibilidades que vão para diferentes lugares. Muito legal, muito legal. Ana, a gente já está conversando há mais de 40 minutos. Para mim passou voando, eu nem vi o tempo passar. E já encerrando esse podcast, eu queria perguntar para você, qual a dica de ouro que você poderia dar? E aí você pode entender Bom, dica eu de ouro como costumo dar você algumas quiser, dicas em você está alguns lugares, livre. mas a que eu mais, não é a que eu mais confio, né? Mas a que eu acho que funciona muito bem é mantenha boas relações, né? Faça boas relações, o famoso, se não me engano, network, né? Como a galera chama, assim. Construa relações ao longo da sua graduação, ao longo do seu Uhum, mestrado, ao longo do seu doutorado, porque muitas vezes são essas relações que você vai construindo ao longo, né, da sua vida que muitas vezes vão te arrumar um emprego, né? Eu falo isso sem nenhum tipo de preocupação, porque a gente sabe que o mercado ele é muito competitivo, né? Mas aqui em Brasília, então, aqui em Distrito Federal, tem uhum, muito, né, o que indica, né, o QI, né? Quem vai te indicar para uma vaga, quem vai te indicar para um cargo, ainda mais a Esplanada que a gente tem diversos cargos por indicação, né, uhum, de 4 em 4 anos. Então, construa boas relações ao longo da sua vida, né? Veja realmente a pós-graduação como um espaço de trabalho, de construir boas relações, né? De construir bons lugares e estar aliado, né? Estar envolto de boas pessoas. Eu acho que isso faz uma diferença, tanto na qualidade, né, do trabalho que você desenvolve, mas nas suas possibilidades de empregabilidade. Né? Então, por exemplo, às vezes tem aquele evento que a gente fala, nossa, esse evento vai ser tão chato, né? Eu não gostei dessa mesa que foi formada, mas ali, conversando com alguém no café, conversando com alguém no intervalo antes, né, você vê que se alguém está precisando de alguém para indicar para tal área, para tal lugar, e você, às vezes, né, é aquela pessoa. Então, confiar nesses momentos, né, de construir relações dentro da academia, né, é importante, inclusive, para quando você sai dela, né, para que você tenha esse famoso QI, né, esse que te indique para alguns lugares e áreas. Essa seria a minha dica. uhum. Ótimo, Ana. Que conversa nossa, eu tenho muito a agradecer. Eu acho que foi ótimo a gente ter feito esse primeiro episódio com você, porque muitas pessoas às vezes vislumbram a universidade como a primeira expectativa, né, de uma vida profissional. E você está por dentro da universidade, está por dentro dessas relações de trabalho. E eu mesmo, que estive na universidade por algum tempo, nunca tinha parado para pensar em algumas coisas que você mesmo aqui apontou. Então, assim como eu tenho muito a te agradecer, eu acho que muitas pessoas vão também agradecer bastante por você ter compartilhado sua experiência aqui conosco. Agradeço demais. E eu queria agora te fazer a última pergunta.
Quem Caio, gostou, como faz primeiramente, para te muito acompanhar nas obrigada redes sociais? Como te por achar? essa Como entrar em oportunidade contato com ouvida você? longa ao Humanizei Cast. Parabéns pela iniciativa do projeto como um todo. Eu acho que vai ser um guia muito importante para muitas pessoas, inclusive para a Ana Clara, que estava na graduação e não tinha acesso a um podcast como esse. E para me encontrar nas redes, o meu e-mail, né? anaclara.souza.damasio@gmail.com, e no Twitter e no Instagram eu estou como @Clara Damasio. E esses são os meus contatos. E mais uma vez, muito obrigada pela conversa, pelo convite e pelo projeto. Tchau, Gustavo. Muito Tchau. obrigado, Ana. Então a gente se despede por aqui. Tchau, tchau. Dúvidas, sugestões, perguntas, elogios, reclamações, podem mandar no e-mail humanizei.cast@gmail.com. Mais uma vez, humanizei.cast@gmail.com. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, YouTube e Spotify. Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades.